Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, gravar mais um vídeo aí para vocês que estão se preparando para o ENAD, tá? Vamos aqui ao exercício de hoje, olha só. Então o exercício de hoje, né, é tirado aqui do ENAD 2005, questão 25, tá? Grupo 3. Grupo 3, já falei para vocês, né? É o grupo onde tem aí a engenharia mecânica, tá? Hoje aqui o exercício fala de um extensômetro, tá? Então vamos dar uma lida aqui e aí a gente discute um pouquinho o que seria o extensômetro, né? Ele fala assim, ó, o extensômetro ou strain gauge, se você traduzir strain gauge, né, significa medidor de deformação, tá? Então, o extensômetro é um dispositivo que mede deformação, tá? É um sensor limitado a pequenas deformações elásticas, porque o extensômetro, ao ser alongado junto com a peça na qual está colado, produz em sua resistência uma variação proporcional ao alongamento que pode ser medida por uma ponte de Wheatstone, né? Ou com uma ponte de Wheatstone, tá? Um amplificador e um voltímetro, tá? Então, antes aqui de ler as possíveis respostas, só chamar aqui para vocês o extensômetro, né? Então, o extensômetro ele tem esse formato aqui, tá bom? Essa parte amarelinha vem na parte de cima e na parte de baixo, fazendo tipo um sanduíche com a grade metálica, tá? Então essa parte amarela é um polímero, né? Porque você vai colar esse extensômetro na peça, né? E muitas vezes a peça é metálica e não pode ter um curto, né? Não pode ter metal com metal, tá? Então a parte amarela é uma cobertura e uma base polimérica. No meio tem essa grade metálica, que nada mais é do que uma resistência elétrica, tá? Você cola esse dispositivo na peça, colou, uma vez colado, como ele é muito pequeno, ele faz parte da peça. Na hora que a peça deforma, ele deforma junto, tá? E aí você usando lá o princípio de Kelvin, né? Lembra lá que o Kelvin falava, né? Lord Kelvin falava que se você alterar as características geométricas de um fio metálico, você acaba alterando a resistência elétrica dele, tá? Então, por conta disso, né? Chegou-se numa equação dessa, onde você tem aqui ΔR, a variação de resistência, R, a resistência ohmica desse extensômetro, tá? Então, esse R aqui, ó, pode ser, por exemplo, 120, 350 ohms, tá? Que são extensômetros bastante utilizados com essa resistência, tá? Igual a K, se o extensômetro, né, no caso, tiver a grade metálica, uma liga que é de cobre e níquel, né, conhecida como Constantan também, esse K vale aproximadamente 2, tá? E epsilon é a deformação que você mede. Então, como que funciona essa equação? Você colou o extensômetro na peça, deformou a peça, o extensômetro deformou junto, ele produziu um ΔR, tá? Então esse extensômetro vai ter uma fiação ligada numa caixinha que vai aquisitar dado, tá? Essa caixinha, ela captura a resistência e usando uma ponte de Wheatstone, tá? Ela associa, né? Ela pega, na verdade, o valor da resistência, né, com a ponte de Wheatstone e por meio dessa equação ela calcula para a gente a deformação. Então, numa caixinha, a gente já recebe o valor de deformação, tá? Então, a caixinha já faz isso para a gente. Então, a ponte de Wheatstone, né, é capaz de pegar o valor de ΔR desconhecido aqui e transformar numa deformação para a gente, tá bom? Então isso aqui é um dado bastante importante. Normalmente a gente aplica aqui os extensômetros dentro do regime elástico, mas ele não está limitado, né, a deformações muito pequenas. Pode ser que você precise pegar deformações maiores, tá? Até entrando no regime plástico. Claro que não dá para exagerar, porque o extensômetro é pequeno, né? Então, se a peça deformar demais, você acaba até quebrando o extensômetro, tá? Mas a gente tem extensômetros de vários tamanhos. Por exemplo, o pessoal da engenharia civil tem extensômetros aí, comprimento de 150 milímetros. Então, esse extensômetro maiorzão, ele é capaz de pegar deformações bem maiores do que extensômetros pequenos, tá? Então eu estou falando tudo isso aqui para vocês, né? Só para alertar o seguinte, né? A pergunta é bem capciosa aqui, ó. Eu sei, normalmente eu uso o extensômetro para deformação elástica, tá? Mas ele não está limitado a pequenas deformações elásticas. Pode ser que eu consiga pegar deformações maiores, inclusive chegando no regime plástico, dependendo do tamanho do meu extensômetro, tá? Então, essa pergunta aí era para pegar a gente mesmo, tá? Então, é falso isso, só é falso porque ele está falando aqui, ó,
que ele é limitado a essa deformação pequena. Não, ele não tem essa limitação, tá? Ele pode pegar deformações maiores, tá? E ele depois justifica, né? O extensômetro, ao ser alongado, junto com a peça que ele está colado, produz em sua resistência uma variação que é proporcional ao alongamento, né? Seria essa equação, tá? Variação de resistência proporcional a uma deformação, tá? Que pode ser medida com uma ponte de Wheatstone, um amplificador e um voltímetro, tá? Então é basicamente, né, a técnica que a gente usa para poder pegar esse ΔR, tá bom? Então essa segunda questão, ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira, tá? Então, dá uma olhada. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, e aí vamos ver aqui, analisar as informações para ver qual que é a nossa resposta, né? Ele fala assim, ó: com isso, a gente vai concluir, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Não, as duas não são verdadeiras. Risca essa aí. Ele fala, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica, né? Então, as duas não são verdadeiras, tá? A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. Não é, né? A gente viu que a primeira é falsa, então já risca isso daí. Eu só vou pular aqui, tá? Ó, as duas afirmações são falsas. Não são falsas as duas, né? Então sobrou essa aqui, não precisava nem ler, mas eu vou ler aqui, ó. A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. Então, realmente, essa daqui é a nossa resposta para o exercício de hoje. Tá bom, turma? Então, parte de extensometria aí, não tem muitos livros, né, que fala de extensometria, tá? Mas você pode achar um pouquinho aí no livro do Beer Johnson, não da teoria de extensometria, mas alguns exercícios usando extensômetros, tá bom? Então depois, se quiserem, dá uma olhada lá. Até mais, turma, até o próximo vídeo aí. Tá?